Senhor nosso Deus, te agradecemos pela oportunidade de falar de Ti. Senhor, pedimos a Ti, Senhor, a Tua presença. Queremos, ó Deus, que Teu Espírito Santo nos conduza, ó Deus, a falar acerca da Tua palavra com tranquilidade, sabendo que ela transforma nossas vidas e guia, Senhor, o Teu propósito em nós. Nos forma, Pai, nos ajuda, nos auxilia, nos ensina, para que também possamos ajudar a outros, para que possamos ser coluna também, ó Deus, nas pessoas que precisam cada vez mais ouvir a Tua voz, através muitas vezes das nossas vozes. Por isso te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui o irmão Júnior falando com vocês, mais uma vez, mais uma lição, nesse trimestre que fala sobre a supremacia das Escrituras. Estamos aqui no calor de quase 40 graus, no oeste do estado de São Paulo, Presidente Prudente, no Templo da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidida pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para poder falar com vocês sobre um tema muito importante, história e poesia que fala ao coração. E sobre isso, gosto muito de falar porque escrevo poesias. E quero que você preste muita atenção em como a Bíblia utiliza esse recurso para transmitir grandes ensinamentos e também muita emoção para os nossos corações. O texto áudio diz o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, verso 107. A verdade prática diz: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. A leitura bíblica em classe é o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versos 20 a 25, e o Salmo 119, versos 105 a 108. E já para introduzir sobre este tema, falar a vocês os primeiros tópicos, trago o nosso amigo Diego Fonseca. Fala aí, pastor! Obrigado, Júnior. Nós chegamos, meus queridos irmãos, à lição de número 9, e a partir das histórias e poesias vamos introduzir e dialogar as histórias do Antigo Testamento. Pois bem, introdutoriamente, vale destacar, embora isso esteja óbvio pelas leituras já feitas, e por esse argumento simplório que acabei de fazê-lo também, que esta lição, quer por meio de narrativas ou quer por uma linguagem tanto lírica, ela vai argumentar e apresentar a nós depoimentos e relatos edificantes. Se não, vejamos, o tópico primeiro, falando a respeito das histórias veterotestamentárias, precisa ser de início ser feito um levantamento onde se apresenta quais são esses livros históricos. E é justamente nesse quesito que se faz necessário evocar uma vez mais a figura de Gordon Fee, num título já apresentado, onde ele reforça que a Bíblia do Antigo Testamento, por que não dizer a Bíblia como um todo, apresenta dentro dela 40% de registros narrativos. A narrativa aqui apresentada, embora se utilize desse gênero literário, ela é divinamente inspirada. Josué a Esther são os livros, por que não dizer 12 títulos, que retratam desde a entrada em Canaã até o período da reconstrução dos muros por um sujeito chamado Neemias, que levará em torno de 50 dias. Agora, depois de pôr essas ideias em xeque, essa situação propriamente dita dos livros históricos, do aspecto narrativo, da distância que ela abarca na Bíblia do Antigo Testamento, dos 12 livros que a representam, nós precisamos destacar dois momentos que são fundamentais dentro desse arcabouço. O primeiro deles é a história dos juízes. Se você parar para refletir esse livro bíblico, que está aí classificado dentro da Bíblia mais comum utilizada depois do livro de Josué, você perceberá que entre a conquista desse importante líder a qual me referi até o período entendido como monárquico, nós temos estabelecimento de uma liderança
executada por juízes. E é justamente nesse regime liderado por estes juízes que nós temos o então regime teocrático. Hoje, comumente, pode-se abrir aspas ou sem aspas, nós temos no nosso contexto nacional um regime democrático, onde as pessoas influenciam numa decisão política propriamente dita. Esse regime de uma liderança de juízes, ele tinha um conceito teocrático, onde Deus está no centro, mas Israel evidencia sua falha no sistema. Por quê? Porque existe uma falha na relação entre Israel e Deus. Israel, a partir da idolatria e de outros demais pecados, como a prostituição propriamente dita, por conta de se prostrarem diante de outros deuses, adorarem outros deuses, se filiarem a outras nações, ela justamente falha no entendimento do sistema teocrático estabelecido nessa gestão. Nós consideramos que esse livro de Juízes abarca um período de aproximadamente 4 séculos. Portanto, durante 400 anos é percebida uma oscilação latente no povo de Israel. E essa oscilação, se você parar para observar ipsis literis, essa literatura, você vai perceber que ela se dá justamente porque, a partir da morte de um juiz que surgira hipoteticamente para reconquistar o território, para uma batalha propriamente dita, o povo mais uma vez volta a fazer aquilo que era mal aos olhos do Senhor. E uma vez fazendo, um outro juiz se levanta, depois de um possível cativeiro, depois de uma possível subjugação, melhor dizendo, e ele vai reconquistar o território, e isso vai perdurar diversas vezes no livro de Juízes. Se você já o fez, se lembrará do fato, se não fez, leia esse livro e você verá. De modo que nós temos, portanto, um círculo vicioso, onde Israel ora se aproxima de Deus, ora se distancia de Deus. O que faz nos refletir sobre aquilo que comentamos na lição passada, de uma maneira um tanto mais evidente a respeito do arrependimento. Aqui nós temos sensações e sentimentos de culpa sendo exibidos pelos israelitas nas mais diversas gerações, mas não temos um arrependimento de fato, pelo menos essa é a nossa impressão. Os israelitas, agora já de posse da terra pelas mãos do líder Josué, eles não expulsaram os moradores daquele território como havia recebido uma determinação de Deus. Pelo contrário, eles passaram a coabitar com eles. E naturalmente, que outro argumento apresentado na lição passada pelo Júnior, que com esse jugo desigual, uma série de influências negativas invadiram os costumes e princípios hebreus. Agora, é válido também destacar que, ainda dentro dessa perspectiva histórica da Bíblia Sagrada, e levando em consideração que já destacamos quais são esses livros e já fizemos também um argumento a respeito do período dos juízes, nós temos o período monárquico, que é a história dos reis. E aí, se você se debruçar sobre isso, o pastor Douglas Batista faz um levantamento interessante dos dados, mas as histórias dos reis são relatadas, propriamente dita, em livros duplos, como os duplos livros de Samuel, de Reis e Crônicas. E é justamente nesses livros que nós vemos desde o reino unido, sob a liderança de Saul e posteriormente do próprio Davi, aquele que for escolhido de Deus na altura do capítulo 16 da literatura primeira de Samuel. Nós temos o reino dividido, fato que ocorrera depois da gestão de Salomão com seu filho Roboão, que não abaixaram os impostos e tiveram uma reivindicação de Jeroboão, e houver uma ruptura, uma cisão em Israel, onde 10 tribos agora se localizam como norte e 2 apenas como sul, e o exílio, que é um outro dado registrado nestes livros a qual me referi. O exílio, especialmente tanto assírio quanto babilônico, e aí respectivamente norte e sul, invadem esses territórios e tomam posse das terras hebreias, quer do norte, quer do sul. 722 a Síria invade e traz gente de Ava, de Cuta, de Sefarvaim, e há uma miscigenação onde surgem os samaritanos. 605, 597, 586, nós temos invasões e a destruição de Jerusalém pela mão de Nabucodonosor, líder da Babilônia. Ambos os territórios, portanto, sofrem com essa ideia do exílio.
Agora, uma frase que se destaca nessa literatura histórica é justamente aquela onde o sujeito fez o que era mal aos olhos do Senhor. Em contrapartida, diferenciava-se do que fez o que era bom aos olhos do Senhor. Se você ler o livro de Reis, o livro de Crônicas, por exemplo, você vai perceber que, ao citar um rei do norte ou do sul, vem essa descrição, se ele fez o que era bom ou se fez o que era mal, se andou no caminho dos pais ou não. Isso está muito bem relatado. Em tese, a quebra da aliança, ela decorria da idolatria, do sincretismo religioso, da imoralidade sexual, do litígio e outros mais problemas surgidos em território hebreu. Agora, vale destacar também que dentro dessa, portanto, literatura histórica, estes são os argumentos a serem apresentados, levando em consideração que nós temos várias outras propostas a serem dialogadas, mas o pastor Douglas enxugou, destacou os juízes, destacou a monarquia, levando em consideração esse período, como havíamos dito, de primeiro, desde a conquista de Canaã até o estabelecimento monárquico. Mas nós temos que voltar o nosso diálogo ao amigo Júnior que fez a introdução dessa aula e apresentou aquilo que iríamos dialogar, porque ele vai agora ir para um outro campo literário da lição de número 9, não mais os livros históricos, mas como diz o tópico 2, os livros poéticos. E a partir dessa linguagem lírica, nós vamos observar os argumentos que nosso amigo Júnior Santiago tem a nos apresentar. Fala aí, Júnior. Obrigado, Diego. E meus irmãos, nós falaremos agora de poesia. Poesia e sabedoria do Antigo Testamento. Irmãos, os livros poéticos ou sapiensais, né? Por isso tem essa ideia de sabedoria, né? Sapiência significa sabedoria. Eles tratam a sabedoria tanto no sentido de prosa quanto no uso da poesia. É fácil fazer prosa? Não é tão fácil, vai lá. Mas poesia é mais difícil. Porque poesia traduz sensações, emoções, sentimentos em linguagem direta e ao mesmo tempo encoberta. É como se fosse enigmas que faz com que a pessoa perceba o seu sentimento por camadas. Muitas vezes um verso, uma poesia, tem múltiplos significados, múltiplas dimensões de conteúdo, de profundidade. Por isso escrever poesia não é algo simples, mas traduz uma carga de emoção muito grande em poucas palavras. Por isso a parte poética da Bíblia é recheada disso, de profundidade, ao ponto de nós dizermos que muita coisa dentro das poesias hebraicas contém profecia, contém doutrina, contém esclarecimentos das diversas formas, por causa dessa profundidade e profusão de sentimentos que existe. Eles transmitem os livros sapiensais, e aí nós vamos citar Jó, Eclesiastes, Provérbios, Salmos e Cantares, olham para o mundo e para a realidade sob óticas diferentes, avaliando conteúdos diferentes e buscando a sabedoria de Deus manifesta nessas realidades, nessas óticas. A palavra Hokma, sabedoria, no hebraico, ela pode ser enxergada de quatro formas principais. Primeiro, como uma habilidade de um artesão, aí você vai lembrar lá do Gênesis, você vai lembrar como Deus deu habilidade a algumas pessoas, lá do Êxodo, quando Deus deu habilidade a algumas pessoas para trabalhar com certos materiais, para realizar a construção do templo, né, o santuário móvel no deserto. Você vai perceber que a sabedoria aí, uma pessoa sábia, no uso das mãos. Outra forma é entender como um conhecimento enciclopédico, alguém que tenha uma cultura muito ampla, como é o caso de Salomão, que lia muitos livros e que tinha uma cultura muito grande ao ponto de poder julgar o povo com sabedoria. É uma sabedoria cultural. Também pode ser chegada no aspecto intersocial. A pessoa, ela consegue se relacionar muito bem, ela agrega as pessoas, ela consegue liderar pessoas. Ela é sábia por causa disso. E por fim, ela pode ser entendida como a sabedoria que provém do conhecimento de Deus e das Escrituras, da lei de Deus.
Este último entendimento acerca do que é sabedoria é o que a gente chama de entendimento bíblico acerca da sabedoria. Esse uso que se faz da lei de Deus, não só como memória, mas como prática. Porque tem gente que decora a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas não consegue entender nada do que está escrito, nem em Gênesis, muito menos em Apocalipse. O problema a questão não está em decorar o texto bíblico, mas entendê-lo e aplicá-lo na vida. De que adianta se eu soubesse toda a Bíblia, o Velho Testamento todinho decorado em hebraico, o Novo Testamento todinho decorado em grego? Se eu soubesse de cor diversas versões do português e pudesse citar para você qualquer versículo bíblico com referência exata de capítulo e versículo, de que adiantaria isso se eu não aplicasse nada do que está escrito ali na minha vida? A sabedoria de Deus se manifesta não só na teoria, também na teoria, porque começa aqui, na mente, mas tem que descer para o coração. Tem que fazer transformação na vida. Gera emoção. Não existe esse negócio de que a palavra de Deus tem que ser entendida de forma racional e acabou. Não existe isso. Porque a palavra de Deus é recheada de emoções do Gênesis ao Apocalipse, principalmente nos textos poéticos. Ora, quer um livro mais transbordante acerca das dúvidas de por que Deus ainda permite o mal no mundo do que Jó? Que é um livro poético? Que fala do sofrimento de modo desnudado, ao ponto de Jó lamentar o dia que nasceu, de virar-se para Deus e questioná-lo, querendo uma conversa cara a cara com Deus, confrontar Deus, chamar Deus para o debate, literalmente para a briga. Foi o que Jó fez. Outra coisa, quando nós vemos um velho Salomão que percebe que o dinheiro não traz felicidade, não naquele ponto, que o dinheiro não compra um minuto de vida a mais. Quando ele entende que tudo que ele viveu nas suas relações sexuais, nas suas relações maritais, não lhe serviu de contentamento no final das contas. E quando ele chega velho, ele olha para trás e diz: tudo é vaidade, e escreve uma poesia linda, eclesiástica, mas que é muito melancólica. Exatamente porque está ensinando para a gente que no final da vida você precisa olhar para trás e enxergar que teve sentido, porque se não teve sentido, não valeu a pena. E aí ele começa a olhar para trás e nos ensina na sua maturidade, nos ensina no seu momento final, como a gente deve entender e enxergar a realidade de alguém que está lá na frente, olhando para trás a história da sua vida. Provérbios é um conjunto de várias pessoas que tinham capacidade de dizer: preste atenção nestes detalhes, porque pode realmente conduzir a sua vida para o lado bom. Você vai errar, porque todo ser humano erra, mas você vai errar menos se perceber alguns detalhes. E aí eles trazem referências, frases que são conclusões de pessoas que passaram por experiências para dizer para você: olha, busque conhecer estas coisas para que você se torne sábio. E no final das contas nós temos um grande compêndio de 5 livros que foram consolidados em um só, chamado Salmos, que é um compêndio de adoração, de louvor a Deus, mas também de questionamento, de revolta, de angústia, de sofrimento. Quem acha bonito quando o Salmo diz que se espera que os filhos dos babilônicos sejam arremessados nas pedras, assim como eles fizeram com os filhos dos judeus? Quem acha bonito esse tipo de coisa quando no Salmo 73 Asaf reclama de por que os ricos se dão bem e os pobres só sofrem? E ele não consegue prosperar em nada. Quem acha isso sabedoria? Nós enxergamos nisso a própria essência da humanidade desnudada diante dos nossos olhos. Nós nos identificamos com o salmista. Quando olhamos para o Salmo 51, em que Davi se arrepende, nós vemos nós, pecadores, também nos arrependendo e pedindo para Deus: Deus, eu não consigo me limpar sozinho, por isso limpa-me, purifica-me com hisope, para que eu seja puro. É o Senhor que tem que me purificar, porque eu não consigo sozinho. Então, quando a gente olha para os Salmos, nós identificamos nós. A poesia está se referindo aos nossos sentimentos, e é por isso que existem salmos tão controversos.
Porque esses salmos são a manifestação das emoções e das necessidades humanas descarnadas diante dos nossos olhos e que Deus deixou que fossem registradas para você entender que você não controla a sua vida, que você é totalmente desequilibrado como qualquer ser humano e que precisa manifestar a Deus as suas necessidades porque Ele enxerga cada ponto seu e você não consegue se esconder de Deus. Você às vezes se esconde de você mesmo se engana, você mesmo mente para você. Você mesmo acha que é capaz e não é, às vezes acha que não é capaz e é, porque você não se conhece, mas Deus te conhece. É isso que o Salmo 139 diz. De modo tão maravilhoso fui formado. Você conhece a palavra na minha boca antes mesmo de eu formulá-la. Por que o salmista diz isso? Porque ele chegou na conclusão, através de sua experiência, de que ele não se conhecia, mas que Deus o conhecia. Então o melhor caminho era entregar-se para Deus. E ele faz isso em forma de poesia. Esses são os livros sapiensais e devem ser estudados, lidos, buscados, para que você entenda que é uma mensagem que provém do coração. Coração do salmista para o seu. E você pode escrever os seus salmos. Não serão inspirados nem bíblicos, mas serão a manifestação das suas emoções para Deus. Exercite aí. Escreva um verso de um salmo para Deus, desnudando dentro do seu coração tudo aquilo que você precisa falar para Ele. Geralmente a gente chama isso de oração, mas pode ser transformado também em poesia. É gostoso fazer isso. Te recomendo isso e encerro o meu tópico, voltando a palavra ao meu amigo Diego para nós podermos concluir essa palavra. Né, Diego? Isso mesmo, Júnior. Nós chegamos ao tópico 3 dessa importante lição, trafegando sobre os livros históricos e poéticos, gêneros literários importantíssimos da Bíblia do Antigo Testamento. E olha só, no tópico 3 nós temos um título, digamos que sugestivo, que trafega muito próximo dessa linguagem sentimental até o presente momento apresentada e com estrita propriedade à linguagem poética. Eu me refiro a isso porque o tópico diz uma mensagem ao coração. Partamos do pressuposto daquilo que o autor aos Hebreus, capítulo 4, verso 12, entende que a palavra de Deus tem enquanto potencial. Viva, eficaz, penetrante mais do que uma espada de 2 gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, as juntas e medulas e é apta para discernir e entender pensamentos e intenções do coração. É desse pressuposto que a gente dialoga a princípio que essa mensagem ao coração é uma mensagem de soberania. Naturalmente que essa soberania se limita à figura do nosso Deus, que tem o domínio absoluto de todas as coisas e inclusive sobre todo o curso da história. Esse Deus soberano é um Deus elucidado nas páginas veterotestamentárias como o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele conduziu, e aqui nós começamos a rever alguns feitos desse Deus poderoso e soberano, ele conduziu Josué a partir da missão recebida de Moisés, desde o encorajamento alicerçado no capítulo 1 até o último capítulo, onde ele assegura que ele e sua casa serviria ao Senhor. Nós percebemos que a boa mão do Senhor conduziu Josué. Mas não só isso, nas narrativas que se dispõem no Antigo Testamento, entre os livros de Josué e Esther, nós temos o Deus que provê o resgate estritamente do cativeiro babilônico. Nós comentamos que isto se dera naquelas levas dos anos 605, 597 e 586, com a destruição de Jerusalém, mas nós temos uma profecia que já havia sido liberada por Jeremias com relação ao tempo desse cativeiro, um exílio que duraria aproximadamente 70 anos. E passados 7 décadas, nós temos o cumprimento do Salmo 126, inserido na classe dos Salmos, do Cântico dos Degraus, quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos, e as nações, ora que apontaram os dedos
julgando as ações contra Jerusalém, agora diziam: grandes coisas fez o Senhor a estes. A população que retornava se personifica no texto, e o verso 3 é aludido: grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. De modo que, além dessa condução de Josué, além do livramento do cativeiro, o Senhor conserva a nação de Judá pura. Aliás, já em páginas neotestamentárias, das regiões existentes na Palestina, a região da Judéia era aquela que se preocupava em manter pura a sua raça. E isto iniciara num processo pós-cativeiro. A tribo de Judá, a nação de Judá, o reino do sul se preocuparam em manter a raça pura. E, inclusive, isso é resquício para preparar o caminho para a vinda do Messias, que era oriundo da família de Davi. Mas nós precisamos considerar que essa mensagem ao coração, proposta no tópico de número 3, é uma mensagem de sabedoria. E aí eu já não me limito mais ao cunho histórico, mas ao cunho poético. E nós temos dentro da poesia, como o Júnior abordou, tanto essa linguagem lírica que elucida e evidencia uma linguagem sentimental, como uma linguagem didática, além de dramática, como o próprio Jó, de uma maneira mais ácida, apresenta. Mas a linguagem didática pode ser assim exacerbada, visivelmente apresentada no livro de Provérbios. Você lê o livro de Provérbios e você percebe que Salomão, no ápice de sua sabedoria, dilata o seu conhecimento. Por exemplo, se você voltar os seus olhos ao material, pastor Douglas faz uma coleta de dados e apresenta aqui pelo menos alguns deles de conselhos práticos que estão subordinados à sabedoria divina. Capítulo 2, verso 7, andar retamente. Capítulo 2, verso 16, fugir da luxúria. Capítulo 6, verso 6, não ser preguiçoso. Capítulo 22, verso 1, manter uma boa reputação. E vários outros argumentos são apresentados aqui. De fato, dentro dessa perspectiva de uma mensagem ao coração, nós temos uma mensagem de sabedoria. Mas eu finalizo esse argumento destacando que, sobretudo, além de uma mensagem de soberania e sabedoria, nós temos uma mensagem de adoração. O livro de Salmos se destaca nesse aspecto. Há, inclusive, a propósito, um discurso muito bem apresentado por Gordon Fee, esse autor que estamos citando há alguns dias, onde ele considera a proposta de Salmos com um caráter pan-cultural e pan-geográfico, porque ela alcança os lugares mais remotos, ela ultrapassa os territórios continentais, em todas as épocas, ao longo dos séculos, desde quando for escrita, desde a época áurea da poesia no século X a.C. até os dias de hoje. O livro de Salmos é um livro extremamente utilizado e procurado. E, inclusive, nessa literatura, onde nós encontramos em vias de fato uma mensagem de adoração, antes, porém, nós vemos uma ideia de paralelismo sinônimo. Como, por exemplo, você abre o Salmo 19, verso 1, e você tem os céus que proclamam a glória de Deus, mas o autor reforça isso. Por isso, um paralelo sinônimo. O firmamento, a obra de suas mãos. O Salmo 119, verso 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Lâmpada e luz, ambos são geradores de iluminação, assim como pés e caminho estão entrelaçados. O Salmo 24, verso 1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e tudo aquilo que nele habita. A plenitude e o que nele habita estão vincados, assim como a terra e o mundo. Então perceba que o livro de Salmos expressa com muita maestria essa ideia do paralelismo sinônimo. Mas no quesito adoração, há também aqui uma apresentação fulcral. Pastor Douglas destaca que o Salmo 3, verso 3, diz que o coração que confia. No verso 1 do Salmo de número 6, um coração contrito. No verso 1 do Salmo de número 8, o pastor Douglas apresenta um coração que glorifica. No verso 1 do Salmo 51, que é um texto conhecidíssimo, nós temos um coração arrependido. Portanto, além de uma mensagem de soberania, dentro de uma perspectiva estritamente histórica, e uma mensagem de sabedoria, dentro de um ponto de vista poético,
nós temos uma mensagem ao coração de adoração. E ela, por estes caminhos, através apresentado do livro de Salmos, podem nos levar a ações semelhantes e similares, quer de arrependimento, quer de contristamento, quer de quebrantamento ou de qualquer outra ação. Nós precisamos reconhecer o nosso Deus como Deus Todo-Poderoso, que merece em céus e terras ser adorado para sempre. Eu quero voltar a palavra ao meu amigo Júnior para que a gente faça a conclusão, portanto, dessa importante lição de número 9. Obrigado, Diego e meus irmãos. Terminamos essa lição mostrando para vocês o quanto sabedoria, soberania, beleza e poesia tem tudo a ver, principalmente no contexto bíblico. Quando nós olhamos para essa lição que aponta toda a trajetória do povo de Israel, seu sofrimento, seus sentimentos, as suas emoções, nós verificamos que também é algo que nós sentimos. Faz parte do nosso dia a dia. A palavra de Deus reflete muitas vezes aquilo que nós também vivenciamos. É uma regra de fé e prática para o nosso viver diário. Então expressa também, em forma poética, tantas vezes, as nossas emoções. E nos ensina a ser sábios das diversas formas, podendo, através do Espírito Santo, entender o que devemos fazer neste limiar entre a criação e a nova criação. O momento em que Deus criou o mundo para a glória dele e que vai recriar o mundo e nós em conjunto também para a glória dele. Por isso, sejamos sábios, sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo. Não tenhamos medo, muitas vezes, de expressar nossas emoções, mas tenhamos a certeza de que tudo isso está sendo cuidado e regulado pela soberania de Deus e a fonte da sabedoria é Ele. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, como essa lição também já deixou claro. Por isso, seu espírito, alma e corpo permaneçam completamente saudáveis através deste ato de sabedoria que é obedecer a palavra de Deus todos os dias enquanto você viver. Né, Diego? É isso aí, Júnior. Quer histórica ou poeticamente, aprenda pelas lentes da Bíblia Sagrada estes recursos que foram apresentados. Não se esqueça, se você não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, registre o seu comentário e leve a palavra de Deus para muito mais gente. Não é isso, Júnior? É isso aí, meus irmãos. A paz do Senhor.